para começar o programa, eu converso com ele, que já esteve aqui no Saúde Você, doutor Eberval Gadelha. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Gadelha Figueiredo. Doutor, o senhor já esteve no programa, nós falamos sobre vários temas e uma coisa que chama muita atenção, que a gente tem falado muito no Saúde Você, que eu comentei com a Gia agora, é que as pessoas, nesse momento de isolamento, têm que entender que o cuidado com a saúde ele não pode deixar de acontecer, né, doutor? Com certeza, as doenças continuam acontecendo e os cuidados devem permanecer, os cuidados com a saúde devem permanecer. É claro que tem que haver um bom senso, né, de todos, tanto do médico quanto do paciente, para se acomodar a essa nova situação. O senhor acredita que a telemedicina realmente tem sido um suporte para quem está em isolamento, para quem está em casa e não pode sair? Com certeza, tem ajudado bastante. A gente tem observado uma grande utilidade da telemedicina. Bom, hoje nós vamos falar com ele, que é professor de neurocirurgia da USP, presidente eleito da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Doutor, vamos falar então de aneurisma cerebral. É um tema que nós já abordamos no programa, mas sempre tem informação. Falar de saúde, você tem informação o tempo todo. E tem que ser com responsabilidade, tem que ser com um profissional especializado. É importante pesquisar, às vezes, para ter conhecimento, mas não faça autodiagnóstico. Doutor, o que é um aneurisma cerebral? Bom, o aneurisma cerebral é uma dilatação que ocorre nas artérias cerebrais, né? Uma dilatação significa um enfraquecimento localizado da parede de uma artéria, que é um vaso que leva o sangue do coração ao cérebro, e, eventualmente, essa dilatação, numa comparação com um balão de encher, ela pode, eventualmente, romper e estourar. Isso causaria um derrame, um AVC hemorrágico, e é o que nós chamamos de ruptura do aneurisma cerebral. Agora, tem sintoma? Essa é a manifestação mais comum do aneurisma, infelizmente, é a sua ruptura. Então, ocorre muitas vezes em paciente que não tem sintoma nenhum, não tem queixa de saúde algum. Está em casa, do nada, aconteceu isso com um amigo, comendo pizza com os amigos. E, infelizmente, ele rompe. E veio a óbito até, doutor. Uma outra característica do aneurisma roto, né, quando ele estoura, é a sua alta mortalidade. 50% dos pacientes, infelizmente, não sobrevivem à ruptura do aneurisma. Doutor, agora, sabe o que me chamou mais atenção nesse caso desse amigo? É que ele era esportista, super cuidava da alimentação e um dia em casa com os amigos comendo uma pizza rompeu. Existe forma de evitar ter um aneurisma cerebral? Existem dois fatores que nós podemos evitar na formação do aneurisma cerebral. O primeiro é o hábito de fumar. Então, os tabagistas desenvolvem mais aneurismas e também tem uma facilidade maior de que esse aneurisma rompa nesses pacientes. Um outro fator que pode ser tratado e evitado é a hipertensão arterial. Portanto, a hipertensão e o tabagismo são dois fatores que, se tratados, podem levar a uma formação menor e uma taxa de ruptura menor de aneurisma. Diminui o risco, né? Diminui o risco. Agora, como que trata uma pessoa que teve um aneurisma? Porque, assim, tem casos que são gravíssimos, como eu citei aqui um exemplo, mas qual que é o tratamento do aneurisma? O tratamento de aneurisma, modernamente, nós temos duas possibilidades. Ou nós fazemos uma cirurgia aberta, é o método mais tradicional e que tem sido testado ao longo das últimas 4 décadas. E o método relativamente mais novo, que é o método por via endovascular, por catéter, né? Cada método tem suas vantagens e desvantagens. Então, cabe ao médico que está acompanhando o caso decidir que método é mais adequado para aquele tipo de paciente. Sim. E para aquele tipo de aneurisma. Porque dependendo do tamanho, da localização, da formatação do aneurisma, um método vai ser melhor do que o outro. Doutor, agora, por exemplo, tem o aneurisma com sangramento. Quais são as consequências no caso do sangramento no aneurisma? A consequência do sangramento, como eu já antecipei, 50% dos pacientes, infelizmente, eles não vão sobreviver ao sangramento. Dos que conseguem sobreviver, 50% dos sobreviventes vão ficar com déficits importantes, déficits neurológicos, com incapacidades, com sequelas importantes. Quer dizer, se houve o sangramento e o paciente ele foi recuperado, vamos dizer assim, ainda assim há uma sequela? Em 50% dos que escapam do primeiro sangramento, digamos assim, vai haver sequelas. Então, apenas 25% do total tem vida normal após o sangramento de um aneurisma. Portanto, o mais importante, quando se pensa em aneurisma cerebral, é a prevenção, é tratar antes que ele rompa, né? Doutor, agora tem uma pergunta. Uma pessoa que teve o aneurisma, tá? Ela passou pelo aneurisma, teve o sangramento, ela retornou, ou não teve o sangramento, enfim, essa pessoa ficou bem.
Esse aneurisma, ele pode voltar? Ele pode voltar ou, eventualmente, pode se formar outro aneurisma, em outra localização. Em outro lugar. Ele voltar no lugar que ele foi tratado é relativamente incomum se ele for bem tratado, né? Se ele foi tratado adequadamente segundo o protocolo. Mas, eventualmente, se o paciente tem uma predisposição, ou se o paciente mantém o hábito de fumar, ou se a pressão arterial é descontrolada, eventualmente pode surgir outros aneurismas. Doutor, obrigada pela sua participação. Falar de um tema tão importante para você que está em casa, gente. Use a telemedicina, faça orientações. Às vezes você está achando que pode prorrogar um tratamento porque sentiu alguma coisinha. Não. Tenta, faz de uma forma com que você consiga ter acesso ao médico, e a telemedicina está aí para isso, né, doutor? Mas busque informações, porque de repente, se você espera muito tempo, quando você vai buscar o tratamento, até o problema já está avançado, já está maior, né, doutor? E isso acaba dificultando mais também uma recuperação boa, né? Sem dúvida, é o velho adágio popular, prevenir é melhor do que remediar. É isso aí, prevenir é sempre melhor do que remediar. E a gente continua, porque agora eu quero